Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos, buscadores da luz. Mais um dia aqui hoje reunidos para darmos continuidade ao estudo do nosso livro Iniciação Humana e Solar. Eu pediria a cada um de vocês que fechassem os olhos, respirassem calma e profundamente, percebendo durante a inspiração a entrada do ar vagarosamente pelas nossas narinas, alcançando todo o sistema respiratório e levando o prana para todos os nossos corpos, especificamente agora ao corpo físico, facilitando a troca energética entre o corpo físico e o corpo etérico. E ao expirar, enviamos essa energia de volta à sua origem. Ao mesmo tempo, o reino vegetal capta o gás carbônico, transformando-a novamente em oxigênio. Assim, nós afirmamos a interconectividade entre todos os reinos. Vamos inspirar e expirar por 4 vezes, utilizando a respiração quaternária específica para a nossa raça ariana. Inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos, inspiramos luz, expiramos amor, inspiramos amor e expiramos o maior bem para todos. Alguns instantes tranquilos, mantendo a nossa consciência elevada à nossa alma. Agora estamos prontos para entender e compreender toda, todo aquele ensinamento que será transmitido hoje. Quando estivermos prontos, podemos abrir os nossos olhos. Vamos recitar então o mantra de proteção. Como alma, trabalhamos na luz e a escuridão não pode afetar-nos. Permanecemos na luz, trabalhamos e daí não nos movemos. Oh, oh, oh. A A grande grande invocação. invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra.
desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Desde o centro, aqui chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Muito obrigada, Sônia. Vamos então voltarmos aos nossos estudos, passando o primeiro slide. Por gentileza, Anabel. O primeiro slide é este, aspectos de iniciação. Quem se coloca para a leitura, por gentileza? Posso ler? Posso? Pode, deve. Muito Antes, obrigada. aspectos da iniciação. A iniciação, o processo de experimentar uma expansão de consciência, é a parte do processo normal do desenvolvimento evolutivo, considerada de um ponto de vista geral e não do ponto de vista do indivíduo. Analisada do ponto de vista do indivíduo, limita-se ao momento em que o indivíduo em evolução aprende conclusivamente que, por seu próprio esforço e auxiliado pelas recomendações e sugestões dos vigilantes instrutores da raça, alcançou uma etapa em que já detém um determinado âmbito de conhecimentos de natureza subjetiva, do ponto de vista do plano físico. A natureza dessa experiência equivale ao aluno na escola, que repentinamente sabe que domina a lição e que a base lógica de um tema e o método de procedimento foram apreendidos e é capaz de aplicá-los com inteligência. Estes instantes de captação inteligente acompanham a mônada em sua longa peregrinação evolutiva. Aí eu peço para vocês complementarem, tá? Tranquilo. Obrigada. Quem gostaria de comentar, por favor? Um aspecto interessante está logo na primeira frase, né? Processo de experimentar uma expansão de consciência. Podemos ter, às vezes, o conceito de que iniciação é um rito específico, cheio de etapas, de cerimônias. E, em verdade, a iniciação é um processo interno, muito mais que o externo de uma cerimônia. Então, a gente vai assim, gradativamente, passo a passo, encarnação após encarnação, ampliando a consciência que nos leva ao ponto de realmente agirmos como somos, como almas, como centelhas divinas.
Uhum. Interessante A suas primeira e a colocações. última, não é, Aurora? É? É a primeira frase e a última. Portanto, a primeira É, é a experiência da expansão de consciência. E a última diz que acompanham a mónada na sua peregrinação evolutiva. exatamente. Então, a iniciação, ela, como a gente percebe, né, pelo que está escrito aqui, que ela praticamente ela não tem fim. É um processo que vai gradativamente expandindo a sua consciência quando você acreditou que chegou aquilo que você esperava, um novo mundo se abre. Então, uma nova visão para você alcançar, até que nós consigamos, então, chegar e nos unificar com a mônada, ou seja, construir o Antakarana desde a sua fase inicial, na etapa do primeiro braço, Antakarana com a alma, e o segundo braço do Antakarana da mônada. E aí, então, com certeza, nós iremos expandir para um outro novo processo. Ou seja, a iniciação são vários estados de consciência que vamos alcançando, de regresso à casa do Pai. É o caminho de retorno à casa do Pai. Sendo que essas expansões de consciência, são-nos dadas, quer dizer, internamente, porque nós trabalhamos para elas, não é? Para que assim seja, para que possamos servir. Ou seja, o objetivo, entre aspas, da iniciação é que possamos ser úteis para a concretização do plano. É assim que eu vejo. Uma visão bem bonita, né? Bem lógica. Mais alguém quer comentar? Eu acrescentaria aqui, Lúcia, que essa expansão de consciência, à medida que a gente fala a casa do pai, a Munda, né? Mas à medida que nós alcançamos o grau de mestre, né? Então a gente tem mais 7 caminhos a percorrer, né? Nós podemos escolher o caminho da, de se tornar um logos planetário, o caminho para entrar no reino dévico e vários outros. E eu sempre gosto de contar aqui que o nosso grupo lá da Fundação estudava, e aí nós temos um colega muito, sim, muito profundo nas pesquisas dele. E ele virou para mim e falou assim: Aurora, eu quero ser um logos planetário. Eu falei: mas fulano de tal, mas que maravilha! Mas nós não vamos encontrar no mesmo caminho. É muito bonito, né? Mais alguém gostaria de comentar? Ou já podemos passar? Passamos que deve complementar o outro slide Sim, complementa este. E eu posso ler. obrigada, Anabel. O que foi parcialmente mal interpretado nesta etapa de entendimento foi o fato de que, em determinados períodos, enfatizam-se graus de expansão diferentes, pois a hierarquia esforça-se para levar a raça ao ponto em que os seus indivíduos tenham alguma ideia do próximo passo a dar. Cada iniciação indica a passagem do estudante que está na câmara da sabedoria para um nível superior. Assinala um brilho mais intenso do fogo interno e a transição de um ponto de polarização para outro. Confere a realização de uma unidade crescente com tudo o que vive e a unicidade essencial do eu com todos os eus. O resultado é um horizonte que se dilata continuamente até incluir a esfera da criação. É uma capacidade crescente de ver e ouvir em todos os planos. É uma consciência aumentada dos planos de Deus para o mundo e maior capacidade de penetrar nesses planos para promovê-los.
É o esforço da mente abstrata para conseguir passar um teste. É figurar no quadro de honra da escola dos mestres e está ao alcance das almas cujo karma o permite e cujos esforços sejam suficientes para atingir o objetivo. Portanto, era o que a Aurora estava a dizer. É infinito. Alcança-se este objetivo e fica-se logo de olho no outro objetivo. É o, é o Sagitário, né, Lúcia? Alcança um objetivo e fica de olho no próximo objetivo. Vai para o outro. É, sim. Vocês me desculpam, mas é porque eu avancei um pouquinho, né? E aqui ele está restringindo principalmente nas iniciações menores, né? Que é o desenvolvimento da consciência, o desenvolvimento do plano mental. Então, tem todo esse processo que nós já temos um pouquinho de conhecimento, até chegar aqui, me parece que o objetivo aqui ainda é a alma, né? E aí, gradativamente, a gente vai, então, superando esses estágios que nós já temos a felicidade de conhecer um pouco. Pois, porque aqui ainda se fala na polarização, a não ser que não seja esta bem a palavra e que se estivesse a referir ao foco, porque diz assim, assinala um brilho mais intenso do fogo interno e a transição de um ponto de polarização para o outro. Porque, no meu entender, a partir de uma certa iniciação, já não há polarização, não é? Uhum, exato. Mas em todo esse processo, a cada progresso é considerado uma iniciação, né? Pelo que está sendo descrito aí. Eu acho que são pequenas iniciações que Sim, depois convertem ou convergem numa grande iniciação, né? Que aí sim. passa de de uma iniciação para outra. Seria isso? Isso, aí são iniciações que a gente considera iniciações menores, né? Porque falando na mente, você já está na terceira iniciação, e quando você consegue dominar completamente a mente, né? Sim. Mas entre a primeira e a segunda e a terceira, temos sempre os momentos Existe, eureka, não é? Aquelas pequenas exato, iniciações de, pois é, agora compreendi. Ah, exatamente, que é o que a gente sempre vivencia, né? sim, Isso aí é muito importante, porque são, em termos de porcentagem, né? Porque você tem as iniciações são colocadas em termos de percentagem. Por exemplo, você alcançou até 20%, 30%, e você pode até já estar iniciando. Por exemplo, a primeira iniciação, o nascimento. Aí você já consegue, mais ou menos 50%, você já começa a vislumbrar o batismo, que já é a segunda iniciação. Então, esses intervalos aí nós vamos tendo a oportunidade de ter esses insights, né, que a Lúcia Maria colocou. e até no outro dia, num grupo de estudo, comentámos que, mesmo se o discípulo tiver já a terceira iniciação ou a segunda, não quer dizer que ele não tenha ainda pontas soltas da primeira ou da segunda. Ou seja, Isso. pode já estar 51%, ok, na terceira, mas ainda com questões para resolver do campo emocional. Ou seja, nunca é assim, ok, sou iniciado terceiro grau, acabou. Não, há Uhum. sempre Pode ser, coisinhas para. É como na isso, pode ter. universidade, né, Lúcia? Vais para o terceiro ano com as cadeiras do primeiro. Pois, sim, há quem já consiga ir com todas, mas pronto, a maior parte deixa sempre Mas não umas é? coisinhas soltas. Eu Aham. vou para o terceiro ano e deixei a cadeira de matemática do segundo. Pois é mais É, difícil. Vamos lá, a iniciação não completa. É igual na sim. faculdade, fica devendo matéria, hein? Isso. Uhum, Seria IDP, Mas é, dependência. eu acho legal ele falar que você fica no quadro de honra. É, Antigamente tinha muito quadro de honra, né? Quem brilhava mais ficava no quadro de honra.
Agora é assim, no quadro de honra ficam aqueles que mais servem, pois. Mas o quê? Sim, os que mais Mais servem, perfeito. trabalhinho, mais Ah, sim, trabalhinho. é. É, o Tá mestre certo. tibetano, tem uma frase que eu agora não sei descrever, mas sempre que surgir mais trabalho, agradeçam. Estou no bom caminho. Hum, É, não sabe que nós estamos iniciando a nova era, né? E é uma das ciências da nova era, o serviço, Isso. meditação e estudo. Então temos que uhum. agradecer sempre que aparecer uma dessas ciências na nossa vida. É, a história é que nós ainda não temos o corpo físico também totalmente dominado e ainda precisamos dormir 10 horas, ou 9 ou 7, ainda precisamos Isso. comer muito, enfim. É. Temos Veio que fazer um refinar o comentário nosso aqui a estudo. partir que a Lúcia trouxe da poetização. Entendi aqui, né, nessa proposta do texto que é a transição de uma emoção para outra. Saímos de uma poetização física e vamos buscar uma poetização emocional. É. Ah, sim, Reprisamos um pouco a poetização emocional e partimos para uma poetização mental, até que consigamos, na quarta iniciação, né, já estar no outro patamar. E aí eu entendo o que você disse, que não há uma poetização a rigor do termo como nós a entendemos. Somos mais plenos, mais inteiros no processo. É. entendi. Sim, sim. Mas assim, a gente refletir um pouquinho mais profundo, nós estamos no segundo sistema solar, né? Amor e sabedoria. Então nós ainda vamos ficar muito tempo na polarização, né? Uhum. Até a gente poder chegar à síntese, que possivelmente, na realidade, essa síntese só será realmente realizada no terceiro sistema solar, que é da vontade, a síntese. Estou complicando demais, Então, né, gente? Bem lá à frente, Desculpa. daqui a alguns milhares de eons. Tá pertinho. É, Pretende-se que a pois, mas humanidade tenha a capacidade de dar um pulo quântico agora. uhum, pois é. sim, Portanto, mas tem pelo aí menos, as ações todas para resolver, que é para pular. Uhum. sim, Mas mas tem que dar. sim, ok, ainda vamos continuar com muito polarizados, mas pelo menos já temos consciência que existe e que é possível um caminho do meio, não é? E agora, em tempos do Senhor Buda e perto do Vesak, hum, vamos treinando melhor esse caminho do meio, ou seja, hum, nem bom nem mau, mantermos com aquela atitude mais neutra, que é difícil, mas pelo menos já sabemos isso. Exatamente. Nós já temos muito conhecimento teórico Pois para é, conseguir vencer nessa polaridade, trilhar o caminho o fio da navalha. sim, principalmente nos tempos que correm, que observamos que há tanta coisa que nos parece assim estranha e diabólica, é difícil não nos polarizarmos, Uhum. É, mas saber que tudo tem um propósito. com certeza. Vamos Podemos saltar para passar? o outro? Vamos. Não? Uhum. Então vamos saltar para o outro. Vou tentar Quem quer ler, ler? se a voz não estiver muito retumbante aí. Tá dando para ouvir bem? Tá. Agora Tudo tá. bem, tá. Não tá. A iniciação leva ao monte em que se pode ter a visão, uma visão do eterno agora, na qual passado, presente e futuro coexistem. Uma visão de cortejo das raças, com o fio de ouro de uma linhagem, seguido através de muitos tipos. Uma visão da esfera dourada que mantém em uníssono as múltiplas evoluções do nosso sistema dévico, humano, animal, vegetal, mineral e elemental.
e através dos quais é possível ver com clareza que a vida una, palpitante, pulsa em ritmo regular, uma visão de forma pensamento do Logos no plano arquétipo, uma visão que se expande de iniciação em iniciação, até encerrar todo o sistema solar. A iniciação leva a corrente que, sendo penetrada, arrasta o homem até os pés do Senhor do mundo, aos pés do seu Pai no céu, aos pés do Tríplice Logos. Bom, entendi aqui que como todos já falaram, é um processo gradual e cada vez nesse momento de expansão de consciência, nós tomamos exatamente consciência de cada plano, de cada reino, de tudo aquilo que foi planejado pela criação. E creio que o mais importante desse processo todo, que embora a meta é o Logos e muito mais, o infinito, cada momento ele é um momento de... Imagino que cada momento de expansão, ele é um momento de êxtase, né? Para nós que estamos no processo de caminhada. Porque a gente deve ouvir a meta lá no fundo, mas tem que viver mesmo cada momento, cada passo, viver o caminho, ver as flores do caminho, viver os trabalhos, os processos, os amores, as construções, né? Eu acho que esta que é a vontade, principalmente, que a alma vem experienciar, né? Então é assim, é instigante esse processo de realmente buscar penetrar cada vez mais nesses mistérios. Sim, Dalton, sim. Ah, vejo isso também como ah, aquele processo que vamos conseguir chegar um dia destes, quer dizer, não sei, o chamado continuidade de consciência, onde vamos ter consciência mesmo do estado de ser, da linha contínua do tempo, e aí podermos viver no aqui e agora. Vamos ter consciência não fragmentada, mas de toda a unidade, desde o início até ao fim, que não existe fim, não. Mas aquilo que o mestre tibetano chama continuidade de consciência. Esse aspecto que você abordou, Lúcia, é muito bom, porque às vezes a gente não consegue entender o que que é o eterno agora. E esse eterno agora é essa consciência que você consegue desenvolver do todo, né? Então, hoje em dia, tem muito, falando muito sobre essa física quântica, e o que a gente tem visto que você só consegue viver mesmo no presente. Então, se nós estamos aqui no presente e não estamos prestando atenção do que nós estamos fazendo, então esse momento seu não está sendo produtivo. Então, se eu estiver pensando no passado, é, não é, você está perdendo aquele tempo de estar vivenciando o momento agora, né? Então, esse eterno agora torna-se muito claro quando a gente percebe que quando não houver mais diferença entre passado e futuro, nós estaremos então no eterno agora, Isso é tão incrível, tão incrível. né? É, sentindo só um pouquinho, separarmos agora e tivermos consciência que não há passado nem há futuro, só há agora, é assim uma coisa difícil de explicar mesmo. Então é aqui que a gente fala focalização da atenção, né? É a presença plena, está fazendo aqui e agora aquilo que é preciso. Parece fácil, mas não é não. Às vezes a gente se perde mesmo, né? É, Até numa uma reunião como essa, que nós estamos focalizados, buscando desenvolver esse processo de
desenvolvimento de consciência, de repente dá um lapso, passa um barulho aqui na porta da minha casa. Eu falei, "Ué, opa, né? que é isso? Não, então eu não estava totalmente presente, porque me chamou a atenção. Porque nós ainda temos muita resistência ao silêncio. E quando ficamos tipo um pouquinho em silêncio, vem logo tipo o ego dizer, é porque não sabes, é porque estás atrapalhada, é porque não sei quê, é tanta coisa, temos dificuldade em parar e ok, e ficar Pois um é. pouco. Mais alguém quer comentar? Estão caladinhos hoje? Ou então somos nós que estamos faladores. Pois é, nós estamos falando por eles. O que a Lúcia trouxe, lembrei-me uma lenda, ou falar uma história, daquele monge que saiu para meditar nos jardins lá do monastério e ficou ouvindo um canto de passarinho. E ali ficou atento, ouvindo aquele pássaro. E quando ele retornou ao interior do monastério, ninguém o reconheceu. E também não reconheceu os irmãos monges. E ele perguntava, mas e o irmão fulano? Não, já morreu faz tempo. E ciclano? Não, também morreu. Mas o senhor quem é? Eu sou um monge tal. Não, esse monge também saiu daqui e sumiu, nunca mais voltou. Já faz 100 anos que ele sumiu daqui do monastério. Ele ficou tão embevecido, contemplando, mergulhado naquele cantar do pássaro, que se passaram 100 anos e ele não percebeu. Nossa, que Que maravilha, eu não conhecia, lindo, não? que lindo. Isso já é Né? o passo acima da contemplação, já é Ah, é? samadhi, ou Sim, para além de. Ah, êxtase. Uhum. já está Maravilha. imerso em Deus plenamente, sem questionar coisíssima nenhuma, É a só mesma, saboreando. é a mesma história que a Lucilena contou ontem. Os astronautas tiveram 40 dias à volta da Lua. No entanto, saíram daqui no dia 11 e voltaram no dia. Passado Não que sei, 3 mas dias, não era. 4 dias. Sim, Estiveram lá sim, 40. sim. Mas, Curiosamente, 40. mas aqui não, Olha, aqui só faltaram 4 dias, 5 dias, não sei quantos dias foi a viagem. Mas eles É estiveram lá incrível, 40. é incrível, é É incrível. quase como estar a contemplar o passarinho por 100 anos. Aham, Incrível. muito interessante. Então, Podemos, então, passamos? Não sei que vamos. horas são. Alguém está a tomar conta das horas? Eu estou, sim, sim, mas ainda temos uns 15 minutos. Sim. Quem lê? eu posso ler. Ah, obrigada. A iniciação leva à caverna em cujas paredes confinantes os pares de opostos são conhecidos e o segredo do bem e do mal é revelado. Leva à cruz e ao absoluto sacrifício que deve ocorrer antes de alcançar a perfeita liberação e o iniciado estar livre de todas as cadeias terrenas, nada o retém nos três mundos. Guia o homem através da câmara da sabedoria e gradualmente coloca em suas mãos a chave de todo o saber do sistema e do cosmos. Revela o mistério oculto no coração do sistema solar. Leva a um estado de consciência, de um estado de consciência para outro. À medida que penetra em cada estado, o horizonte se alarga, a perspectiva estende-se e a compreensão é cada vez mais inclusiva, até que a expansão alcança um ponto em que o eu abarca todos os eus, incluindo tudo o que é móvel e imóvel nos termos de uma antiga escritura.
Aqui mostra o Até caminho, né, lá, da iniciação mesmo, né? Começa com a cruz, até que possamos estar lá imersos na consciência absoluta. até lá, estamos na caverna de Platão a olhar para as sombras. Uhum. Uhum. Até que nós consigamos equacionar os pares de opostos. É muito lindo isso, né? Eu me É, lembrei aqui dos poemas do Rumi e dos Uhum. derviches dançando, né? Daquela dança circular e aí se integra totalmente com o cosmos, com o coração do cosmos. Eu gostaria de passar por essa experiência, mas eu acredito que ainda estou muito longe de alcançar esse estado assim tão elevado, com esse processo meditativo que o Rumi propõe. A gente mas consegue olha, um Aurora, pouquinho, né? não é, quer dizer, não estou a dizer que a gente consiga chegar a esse estado de êxtase total, mas Uhum. nós, eu moro no campo e durante vários anos fizemos aqui retiros e meditações e muito trabalho espiritual. E várias vezes, ao nascer do sol, o focalizador punha-nos a dançar realmente essa dança Uhum. circular ao nascer do sol. E chegamos a um ponto de tanto rodopiar, não, não alcancei a iluminação, mas é incrível como alguma coisa muda por milésimas de segundo. Que maravilha! Ah, eu gostaria de passar por essa experiência. Quem sabe, né? Na próxima oportunidade. Mas é muito interessante essa Uhum. perder-se dentro da própria luz daquele que nada pode ser dito. Quando nos libertamos dos corpos. E a Isso. dança leva mesmo a isso. Depois chegas a um estado de exaustão que Uhum. esquecemos que somos, esquecemos não, ganhamos a consciência que não somos aquele corpo físico, não é? E passamos para além de devido ao cansaço, não é? Exato. Mais algum comentário? Por acaso, eu não gosto de estar a provocar os companheiros, mas agora lembrei-me da Sueli, não sei porquê, É, Não ela sei se ela está. tá quietinha ela aí, né, está, Cê? é porque não faz. Não sei se está, Sueli. Ah, ó Sueli, não sei porquê, falámos em natureza, em dança, e eu lembrei-me logo da Sueli. Mas eu acho que ela não está hoje, está? Tá, Não. tá, Tá? tá, e já abriu o microfone e a câmara. Não, eu tô tentando mergulhar neste assunto, né? E por isso que eu tô quieta aqui, porque para poder ouvindo vocês e tentar ampliar um pouco a história da iniciação, levar isso para a oitava superior, né? Leva à cruz e ao absoluto sacrifício que deve ocorrer antes de alcançar a perfeita liberação. E o iniciado estar livre de todas as cadeias terrenas. Nada o retém nos três mundos. Aí a frase que a Aurora colocou, se encontrar, a gente né, ser esse ser de luz. Como é que foi a frase, Aurora, que fica você é, Perder-se dentro da própria luz? Não lembro é, mais. é, É, você se transforma, você se perde, você integra, né? É uma maravilha. E aí é, só depois da perfeita liberação mesmo, né? pois é. E aqui a gente tem é um dos símbolos que a gente tem no chão, é a cruz do Cristo cósmico.
Uhum, A cruz do Cristo cósmico é a cruz e tem um círculo onde integra as polaridades, né? uhum. E às vezes eu fico meditando com esse símbolo e pensando nessa cruz, e a síntese dela está no centro, que é o nosso coração. Então, quando a gente unir todas as direções, né, e o acima e o abaixo, esse pulsar do coração, a gente vai poder vivenciar outras esferas, quem sabe até entrar no êxtase da dança do sufismo, né? Uhum. É, que beleza, né? Então, se nós temos o eixo vertical da cruz, a comunicação com o nosso Deus Supremo, e na horizontalidade nós comunicamos com toda a humanidade. E aí, no meio ou no centro dessa cruz, como a Sueli colocou, está o coração, e esse coração vai se irradiando e conectando com todos os corações dos seres humanos, da Mãe do Mundo, do E, universo, do cosmos, que é o fator de integração que nos une. mas lá no começo, num dos primeiros slides, falou dos homens, dos devas, da natureza, dos reinos, né? Uhum, Então, acho que esse é o nosso primeiro caminho de para a gente meditar sobre essa unidade da vida, né? Nessa primeira instância que nós estamos vivendo agora. uhum. É, Sei, e talvez já tenha uma camada da humanidade com um pouco com a consciência mais ampliada, né? E eu até porque. acrescentava, desculpa, Aurora. Pode ir, assim, pode ir. Não, eu estava aqui a pensar nas estrofes da grande invocação e quando vocês falam que no centro está o coração, eu até diria num plano superior que no centro está a mente e o coração de Deus e a vontade, não é? Seriam os três aspectos. Para começarmos a unir mente-coração, só para fazermos esse exercício. Agora tem que lembrar também o que, que a gente entende de mente e de coração. Porque Hum, na filosofia horizontal, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, eles falam que a mente é o próprio coração. Aham. sim. Então, então tem pontos específicos de acupuntura para chegar no coração através da mente. Então, tudo é a unificação, como nós falamos anteriormente. Não existe essa polaridade coração-mente. O que deve Uhum. existir é a síntese desses dois órgãos, né? Aliás, Sim. a mente não é órgão, mas o cérebro, né? Que é o que Uhum. Que nós estamos também. trabalhando agora, não é? Isso, isso, nós estamos trabalhando agora. E interessante, a gente, você colocou um aspecto aí da responsabilidade nossa para com os reinos, é que nós somos como se fosse, vamos dizer assim, talvez exagerando, um próprio Logos para esses reinos. Então nós temos a missão de levar a luz, o amor e a vontade maior para o bem de todos, para todos esses reinos. Então já existe um número de pessoas que já respeitam os reinos, já tratam vocês que vivem no campo, a gente que já faz algum trabalho humanitário dos reinos, então já está tendo o desenvolvimento dessa consciência do trabalho efetivo que a humanidade tem, a responsabilidade da humanidade para com os outros reinos. Assim temos, né? A hierarquia nos conduzindo, né? O, o Mano da raça, os devas,
e com todas as suas hierarquias, que vem contribuindo para que a gente possa também contribuir com os outros reinos. Fazer a nossa parte. Exato, exatamente. Você já me viu falar várias vezes sobre isso, né? Fazendo analogia com a escada. Quem está em cima pega na mão do de baixo para subir. E assim sucessivamente nós vamos galgando a escada até chegar no topo, todos chegando. Ganhar a clareza da cooperação. Exatamente. E nunca esquecendo que Esforço a grupal. hierarquia, sim, e não esquecer que a hierarquia já foram humanos como nós, não é? Sabem das nossas dores, do nosso sofrimento, das nossas dificuldades e Uhum. sabem isso porque passaram por isso, não é? Exatamente. Ou seja, isto também nos dá força para sabermos, como diz a nossa professora, que é possível, nós chegarmos qualquer dia ao patamar deles, que é essa a Exato. evolução. É possível, mas não é fácil. Pois não. Mas o instrutor já falava, eu sempre gosto também de relatar, se fosse fácil, onde estaria o vosso mérito? Uhum. Se calhar nem sequer estávamos nesta escola chamada Planeta Terra, não é? Que é, que é a escola. Estaríamos noutro planeta. E o que eu diria Uhum. é que se fosse fácil estavam cá outros. E não, não. Portanto, se somos cá nós é porque somos capazes. É possível. Eu não sei, Edito. Se a Edito precisa de 10 minutos para a meditação, eu estou sempre aqui, sou do tempo. Quando quiser, quando achar que está no seu tempo. Eu que vou Edi- fazer a meditação hoje? Ah, eu falei na Edito, mas não sei. Só estou a Não, dizer que porque me não teve faltam 10 tempo da minutos. gente conversar, né? Se Uhum. você estiver preparado, pode fazer, senão, Adalto, você Aurora, preparou? eu tinha É? preparado, mas o ambiente que eu estou aqui não vai ser propício, não. É, Não vai ser legal. tá bom. Uhum. Eu tenho aqui à mão a preparação, a boa vontade, que Ah, é pode fácil, Boa, né? fazer. Eu não sei perfeito. se eu vou pegá-la aqui. Então, assim ficamos neste slide. Se o grupo concordar e avançamos para a meditação, ou há mais alguém que tem alguma coisa a acrescentar? A Ione quer dizer alguma coisa? Ligou o microfone? Sim? Não, não, não quero. Só quero dizer que eu gosto muito da meditação da boa vontade. É Ah, muito então tá Ok. bom. importante. Então, Já vá. Então vamos lá, fechando os nossos olhos, colocando-se numa posição adequada, coluna ereta, sem nenhuma tensão, pés apoiados no chão, mãos sobre as coxas, prestando atenção na nossa respiração, cuidando para que ela esteja calma e profunda, e focalizando a nossa atenção no aqui e no agora. Vamos apaziguar as energias do nosso corpo físico, serenar as nossas emoções e direcionar o nosso pensamento para o alto. Essa meditação reflexiva do desenvolvimento da boa vontade foi orientada pela FCE Universidade da Luz. Contemplem a boa vontade como o agente das corretas relações humanas. Contemplem a boa vontade como um fator subjetivo que é captado por outros e, assim, pode transformar muito bem uma situação.
não só por meios sutis, como também por meios óbvios. Contemplem a boa vontade como a vontade para criar aquilo que é correto e imprescindível. Contemplem a boa vontade como a marca que caracteriza e distingue o novo grupo de servidores do mundo. Vivenciem estas experiências. O esforço deliberado de praticar a boa vontade pode ter um efeito expansivo sobre nós mesmos. A prática da não agressividade pode evocar a boa vontade nos outros. A boa vontade pode existir mesmo quando há discordância fundamental. A boa vontade é uma energia que harmoniza. A boa vontade somente se torna dinâmica quando colocada em ação, isto é, quando evocada para resolver um problema, transpor separações, desuniões. Torna-se, então, uma energia dinâmica, criativa, liberada para o bem dentro dos corações. A boa vontade é a pedra de toque que pode transformar o mundo. Vamos agora refletir sobre o pensamento semente. Farei tudo o que estiver em meu poder para contribuir na construção de uma nova sociedade baseada em compreensão, cooperação e partilha, na qual cada um de nós e todos juntos seremos capazes de expressar e revelar nossas forças criativas e nossas mais altas possibilidades espirituais. Vamos agora visualizar um símbolo para a boa vontade. Uma tocha de fogo simbolizando o fogo da vontade para o bem. Esta tocha simboliza a queima das energias discordantes que impedem a propagação da boa vontade no planeta. Agora, planeje como aplicar a boa vontade e como contribuir para o seu desenvolvimento e sua aplicação no mundo na próxima semana. Vamos agora irradiar a boa vontade telepaticamente por meio da repetição das palavras boa vontade por 3 vezes. Todos. Boa vontade, boa vontade, boa vontade. Que nós possamos cumprir nossa parte na realização do plano na Terra. Nós, pessoas de boa vontade, convencidas de que há um potencial para o bem em cada ser humano, que a família humana pode viver em corretas relações e em paz, que o correto relacionamento entre povos e nações e entre a humanidade e a Terra é a chave para a paz mundial e o progresso. Que a boa vontade prática é a chave dos corretos relacionamentos, reconhecendo que o único caminho para garantir uma paz futura e progresso para toda a raça humana
é que um número suficiente de homens e mulheres de boa vontade aceitem a responsabilidade de estabelecer corretas relações e de trabalhar ativamente com os princípios da unidade da boa vontade, afirmamos a nossa intenção de praticar a boa vontade em todos os nossos relacionamentos, em todos os nossos assuntos diários e em nossas atitudes e ações em relação às outras nações, grupos étnicos, religiões, origem social e em relação à Terra. Afirmamos nossa intenção de apoiar e cooperar com os que estão em posições de influência e responsabilidade, que usam a boa vontade e a razão em vez da força e da coerção. E, finalmente, afirmamos a nossa intenção de encorajar, divulgar e trabalhar por uma atitude de boa vontade prática em grupos e instituições locais, nacionais e internacionais. Que as forças da luz iluminem a humanidade, que o espírito da paz se difunda por todo o mundo, que o espírito de cooperação una todos os homens de boa vontade, que o esquecimento do mal e a lembrança do bem sejam a nota deste tempo, que o poder infinito abençoe o esforço de todos aqueles que trabalham pela fraternidade universal da luz e ajudai-nos a cumprir a nossa parte. Mantra Om por uma vez. Namastê. Namastê. Namastê.